Eu, DevPython, me submeti a aprender C, e essa aqui é a prova. E hoje eu vou falar da minha experiência com bibliotecas, arrays e ponteiros nessa linguagem. Começando pelas bibliotecas, eu tive a ideia de aprender isso quando eu estava criando uma calculadora. E na tentativa de organizar o código que eu separei o código principal das funções e ficou em 3 arquivos. main.c, que é o código principal da calculadora, funcs.h, a definição por meio do protótipo de função, e funcs.c, que é a função em si. Para entender melhor sobre bibliotecas, a gente vai ter que falar sobre o primeiro passo da compilação, que é o pré-processamento. Um exemplo disso é quando a gente usa o include. Basicamente, o pré-processamento ele pega o conteúdo que está dentro do arquivo .h ou .c e traz para o arquivo principal que a gente está programando. Isso faz com que as funções que estão dentro do arquivo possam ser usadas no nosso código. Vamos criar uma biblioteca na prática. Primeiro a gente precisa criar um arquivo. A extensão vai ser .h, ou seja, ele vai ser um header, ou no português, arquivo de cabeçalho. O ifndef, ou if not defined, basicamente ele vai ver se a função bomdia_h existe. Se não existir, ele vai definir o bomdia.h. E dentro de bomdia.h a gente vai colocar uma função qualquer, um protótipo de função na verdade. E a gente tem que terminar o nosso arquivo. Depois disso, a gente vai ter que criar um outro arquivo, e é nesse arquivo que a gente define a função, as ações dela. Vamos salvar os três. E agora, para a gente chamar a nossa função, a gente vai incluir ela, só que com aspas duplas, e o nome do arquivo. A gente vai incluir tanto o func.h e o func.c. E com isso, a gente já pode usar as nossas funções. Ou seja, a gente criou a nossa primeira biblioteca. Vamos executar. E pronto, fez o que a gente queria. Na primeira vez que eu fiz a biblioteca da calculadora, eu fiquei algumas horas para descobrir o que tinha que fazer. Eu achava que precisava compilar o código. Aí eu pedi para o ChatGPT dar os comandos e resultou num arquivo com 79 erros. Mas no final, nem precisava compilar, e acabou dando tudo certo. Falando sobre arrays, os arrays são tipo as listas do Python, porém com a maior diferença que os arrays só suportam elementos do mesmo tipo de dado, int com int, char com char e etc. O curioso é que as strings são basicamente o tipo mais específico de array. E se criar um array de strings, seria um array de um array? Agora criando um array na prática, a gente precisa logicamente especificar o tipo de dado, que no caso vai ser um int, o nome, e a gente pode especificar o tamanho do array ou deixar o compilador decidir isso. E o array é feito dentro de chaves. Igual no Python, para acessar os índices desse array, basicamente dentro de colchetes a gente coloca um número, ou seja, um índice. E pronto. Agora vamos printar todos. Agora vamos printar todos os elementos do array. E pronto. No C também existem os arrays multidimensionais, que basicamente são arrays dentro de um array. Vamos criar o exemplo de números, que vai ter dois colchetes. O primeiro serve para dizer quantos arrays terá e o segundo para dizer quantos elementos terá de cada um. O primeiro array não necessariamente precisa ter um número específico, mas o segundo obrigatoriamente precisa. No caso a gente vai botar 3, porque cada elemento vai ter 3. E como é um array dentro de outro array, então vai ter uma chave dentro de outra chave. E para printar, a gente vai ter que especificar qual array. No caso, eu quero printar o primeiro e o primeiro elemento. No caso, vai ser aqui, vai printar 1. E de fato, printou 1. Agora falando de ponteiros, os ponteiros são variáveis que armazenam o endereço de memória de outra variável. Para representar uma variável ponteiro, primeiro se usa asterisco antes do nome da variável. E logicamente antes o tipo de dado.
Então aqui, a variável ponteiro recebe o endereço de memória de números. E para representar o endereço de memória, se usa o especificador de formato P. E pronto, temos o nosso endereço de memória. Agora, para acessar o valor que está dentro de ponteiro, se usa o asterisco. Opa, esqueci de trocar aqui. E também dá para criar um ponteiro de um ponteiro. O processo é quase igual, porém você coloca dois asteriscos e o nome da variável. Vai acessar ponteiro e ela está acessando o valor de números. Primeiro está acessando o valor de ponteiro, depois está acessando o valor de números, que guarda 1. Agora, para acessar o endereço de memória, o curioso é que o nome de um array referencia o primeiro elemento que está contido nele. Vamos criar um array aqui. Praticamente ponteiros é isso. Eu achei um conceito bem simples. Armazenar um endereço de memória numa variável não é complicado. Por mais que as pessoas falam que ponteiros são difíceis, eu acho que a parte mais difícil é na alocação dinâmica de memória, que usa ponteiros. Agora a gente vai criar um sistema de criptografia. Vamos utilizar bibliotecas, arrays e ponteiros. Para isso a gente vai ter que criar uma função chamada criptografar, que vai receber um char e um ponteiro array. E vai receber também um tamanho. Vamos copiar e colar. A gente vai usar um loop for. O que está acontecendo aqui? Para cada letra dentro de array, a gente vai somar essa letra mais 15. Para a gente entender isso melhor, a gente vai ter que entender sobre tabela ASCII. Mas não vou falar sobre isso agora. Esqueci do ponto e vírgula. Vamos salvar e vamos ver se deu certo. A gente vai acessar o valor que está dentro de palavra, contido que é string bom dia, e vamos ver quanto de tamanho ela tem. Aqui ela tem 7. E vamos printar ela. Será que deu certo? Opa, já começamos errado. E se a gente usar 2? Será que daria certo? Olha, aqui deu mais erro, então não é isso. Percebi que não precisa passar isso daqui. Até porque um array já é passado por referência. Então vamos tentar fazer isso daqui. E... opa, deu erro diferente. Ah, sim, esqueci de incluir a função. Será que vai agora? Ah, tá, esqueci de mudar. Opa, agora foi, hein? Tá, não deu certo. Vamos ver o que deu errado. Pelo menos não deu erro. Tá dando errado, mas é na parte da lógica. Vamos limpar o terminal. Talvez seja porque eu não estou acessando o endereço. Será que é isso? Depois de um pequeno tempo, eu descobri que era só trocar a operação. Ou seja, ela estava sempre false. Vamos...
Pera aí, esqueci de salvar aqui. Opa, e... Isso, a gente fez nosso primeiro programa de criptografia. Enquanto eu estava estudando ponteiros, eu vi um conceito chamado passagem por referência. O que acontece aqui? Ele pega o parâmetro array, aí o argumento que eu vou passar, que vai ser palavra, ele vai acessar diretamente, ou seja, ele vai modificar. Diferente da passagem por valor, que se fosse assim, ele basicamente criaria uma cópia. A variável palavra teria uma cópia, e isso alocaria um espaço a mais na memória. E para a gente descriptografar é só fazer isso aqui. E basicamente teremos nossa palavra de volta. Eu achei esse exercício bem interessante, pois mexe com criptografia. Eu particularmente gosto desse assunto. E eu vou postar esse projeto lá no meu GitHub. Quem tiver interesse, acessa lá. E, no entanto, é isso. Mas e aí? O vídeo ficou melhor do que a primeira parte ou ficou pior? Deixa aí nos comentários para eu saber no que eu errei no vídeo. E eu vou tentar trazer conteúdo de maior qualidade. E se você não assistiu a primeira parte, dá uma olhada lá. Falou!